Olá a todos, sejam bem-vindos, pessoal, mais uma semana de aula. Quem fala com vocês é o professor Rômulo, seu professor de História. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a República no Brasil. Fazendo um breve, resumo do que a gente viu tanto na última aula como na última atividade, a gente entendeu como aconteceu a proclamação da República, que foi através de um golpe militar, sobre a monarquia, e entendeu o que é república e a sua principal diferença entre monarquia e república. A principal diferença entre monarquia e república é no sistema de governo, na qual, na monarquia, quem governa é um rei, que tem um poder vitalício, o poder passa de pai para filho, e na monarquia é diferente. Quem governa é o presidente, na qual ele tem novas eleições a cada 4 anos para escolher um novo presidente do país. O Brasil, desde então, tem adotado a República como sistema de governo. Na aula de hoje, a gente vai focar mais especificamente, pessoal, na chamada era da Primeira República. O que é essa Primeira República? A Primeira República são os primeiros anos da República no Brasil. Os primeiros anos após a mudança de monarquia para a República, após a proclamação da República no Brasil. Então, vamos lá. Uma das principais características da Primeira República no Brasil são a presença das oligarquias. As oligarquias, como está explicado aí na aula de vocês, grupos políticos formados pelas famílias mais ricas de uma região. Para vocês entenderem mais ou menos o que é uma oligarquia, vamos usar como exemplo o nosso Codó. Como é que a gente entenderia isso? Se a gente usar, por exemplo, a ideia do nosso antigo prefeito, Francisco Najib, daria facilmente para a gente entender a oligarquia, o que é uma pessoa que faz parte de uma família rica, família poderosa economicamente, mas que também tem grande influência na política, tanto que ele foi prefeito aqui da nossa cidade. Então a oligarquia é basicamente isso. Grupos políticos formados por famílias ricas que dominavam a política brasileira logo após o início da República. Durante o Império, quando o Brasil tinha rei, todas as decisões políticas cabiam ao imperador. Após o fim da monarquia, o início da República, essas famílias ricas acabaram meio que tomando esse papel na indicação e eleição da política brasileira. Dentro da oligarquia, tinha aquela figura que era a mais poderosa de todas, que era o coronel, que a gente vai estudar um pouco mais agora. Então, o coronel, ele deu origem a um movimento político chamado de coronelismo. Primeiro vamos explicar essa imagem aí do canto. Tem uma espécie de fazendeiro, e tem uma pessoa tentando votar numa urna e ele tentando forçar a pessoa através de uma espécie de um cabresto, uma corda no pescoço, para que a pessoa vote em outra urna. Então, o coronelismo é basicamente isso. Uma figura de uma pessoa rica, importante, que tem controle político sobre determinada região. A figura do coronel é muito comum, a gente vê em novelas que retratam novelas da época, em filmes, por exemplo, Auto da Compadecida. São exemplos de filmes e coisas fictícias que abordam o coronelismo. Então, para manter e conquistar seu poder, os coronéis, as pessoas, os políticos das famílias mais ricas de cada estado, induziam os eleitores a votar nos candidatos por eles indicados, que é a ideia da imagem, o coronel tentando fazer com que a pessoa votasse naquela pessoa em que ele queria, era o controle do voto. Os métodos mais comuns de controle sobre o voto era a troca de favores, na qual o coronel oferecia algo em troca do voto. Os coronéis mais poderosos de cada região faziam alianças para eleger o governador de cada estado. Em troca desse apoio, os governadores exerciam favores políticos. Então, os coronéis tinham bastante influência na vida política de determinada região, tanto na compra, troca de votos com as pessoas, forçando as pessoas muitas vezes até através da violência para votar no candidato que elas queriam, e também nas alianças com outros coronéis e outros políticos, tendo tanta influência que até eles ajudavam na eleição de governadores e outros políticos. Em troca desse apoio, eles acabavam recebendo apoio político e financeiro desses candidatos que tinham apoio dos coronéis. Política dos governadores. Outra imagem do canto interessante sobre a eleição. Tem aí uma pessoa
trazendo uma outra pessoa com a cabeça de burro, que essa pessoa representa, o outro representa o político, está de chapéu representa o político, e a pessoa aí com a cabeça de burro jumento é o eleitor. O que essa imagem significa? É o político conduzindo, fazendo com que o eleitor vote em quem ele quer. Veja que ele está puxando o eleitor aí por um cabresto. Então, usando das mesmas práticas a troca de favor e voto de cabresto, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores que fossem favoráveis aos seus interesses. Só uma coisa, ó, voto de cabresto, que é uma expressão muito utilizada quando se fala dessa época. O cabresto é o quê? Essa espécie de corda que está amarrada na cabeça do eleitor, do burro, que serve para guiar o animal para o lado que ele quer. Ou seja, o voto de cabresto é aquele voto na qual o político indica ou compra ou força o voto do eleitor. Essas trocas de favores entre os políticos brasileiros ficou conhecido como política dos governadores. O que é a política dos governadores, pessoal? O coronel ajudava, ou outro político, alguém importante, ajudava a eleger o deputado, o governador, e esse político, em troca disso, dava certos favores para aquelas pessoas que apoiavam. O coronel apoiava determinado político, quando era eleito, o político apoiava financeiramente o coronel. Agora, conclusões sobre o conteúdo. Na aula de hoje eu resolvi fazer um conteúdo bem mais resumido para ficar mais fácil o entendimento. Espero que durante as semanas vocês falem, aquele que tiver vontade de se expressar sobre o que vocês acharam da aula. Então, algumas conclusões. O início do período da República Brasileira foi marcado pelo surgimento de poderosos grupos familiares, as oligarquias, que eram aqueles grupos familiares que tinham poder político e financeiro, que controlavam a política nacional nas pequenas e grandes cidades brasileiras. Dentro do conteúdo a gente destaca o papel dos coronéis, que eram aqueles políticos, geralmente fazendeiros, ricos, que controlavam a política de determinada região. Muitas vezes eles mesmos eram os candidatos. Quando eles não eram os candidatos, eles tinham seus candidatos que eram por eles apoiados. Tem o voto de cabresto, que é aquele voto comprado, forçado, na qual a pessoa votava naquele candidato indicado pelo coronel. E tem a política dos governadores, que é essa troca de favores entre os políticos em troca de apoio financeiro. Algumas observações. Após a aula, o aluno deve responder a atividade enviada pelo professor. Só um pequeno ajuste. A nossa atividade não vai ser enviada hoje, vai ser enviada somente na próxima semana, a atividade desse conteúdo, tá bom? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Dúvidas, sugestões, comentários, estou durante a semana aí disponível para ouvi-los, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.